Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Isabela. Nós vamos estar continuando a nossa aula de ciência sobre máquinas simples, né? Vamos só dar uma relembrada aqui de como foi nossa aula passada. A gente aprendeu o que são as máquinas simples, né? Que são máquinas que são simples e que ajudam, são objetos e ferramentas que ajudam a gente no dia a dia, né? Modificando a nossa força, passando a nossa força para outro instrumento. Dentro dessas, nós temos a alavanca, plano inclinado e roldana. A gente estudou apenas a alavanca, né? É claro que existem outras máquinas simples, né? Mas a gente vai falar só dessas três. Então, a gente falou sobre as alavancas, né? Que é uma barra rígida, pode ser de qualquer material, e ela se move apoiada sobre algum tipo de suporte, que é o ponto de apoio, onde a gente pode colocar a nossa força também potente e tem uma força resistente. Certo, né? A gente lembra que tem as alavancas interfixas, onde o ponto fixo fica no meio, as alavancas interresistentes, onde o ponto de resistência que fica no meio, e as alavancas interpotentes, onde o ponto de potência que fica no meio desse objeto, certo? Então, rapidamente, essas foram as alavancas que a gente estudou. Agora a gente vai falar sobre as roldanas, ou também chamadas de polias, tá? O que é uma roldana ou polia? É uma roda, né? A gente pode ver aqui na imagem, ó, uma roda que gira em torno de um centro, aqui o centro, possui um sulco, o sulco é essa parte aqui onde a corda passa, olha aqui, ó, nessa imagem aqui tá mais fácil de ver. Tá vendo que ela é mais fundinha? É onde passa a corda ou a corrente, né? O que for o cabo, o que for usado. Então, a gente tem essas três partes, né, que a gente vai falar sobre a roldana ou polia. Bem, o que são, então, essas polias? Elas são as máquinas utilizadas para erguer objetos pesados verticalmente. O que é verticalmente? É assim, certo? Horizontalmente é quando você olha assim. Verticalmente é para cima. Então, elas são usadas para erguer esses objetos, né? Um exemplo muito clássico é o guindaste. Olha aqui, vocês conseguem ver comigo? Essa parte aqui, ó, olha na primeira imagem. Tanto essa parte quanto essa parte tem polia. Olha aqui, nessa parte de cima nós temos uma polia, tá vendo? Que é uma polia fixa, né? Ela tá fixada aqui nessa lateral, nessa haste do guindaste. E lá embaixo nós temos outra polia, né? Que é uma polia que é solta, uma polia solta. Então, as grandes construções antigas só foram possíveis por conta do uso das roldanas, porque as pessoas não tinham força para pegar aquilo ali e levar para cima, para uma pirâmide, por exemplo, né? Como as pirâmides do Egito, por exemplo. Então, eles utilizavam-se das roldanas. Por quê? Nós vamos entender logo, logo. Mas para pensar um pouco, será que foram só as roldanas que foram utilizadas para fazer construções antigas? Eu acredito que não, né? Porque as máquinas simples, elas foram as primeiras a serem feitas, né? Já que são simples, né? São máquinas que ajudavam as pessoas no dia a dia e ajudavam muito em construções quando ainda não tinha, por exemplo, um guindaste, né? Que hoje em dia é uma tecnologia, né? Uma máquina mais tecnológica, mais complexa. Então, olha só, existem dois tipos de roldana, que é a fixa ou a móvel. Vamos voltar lá, ó. Aqui a gente tem uma fixa, que está fixada aqui numa haste, e temos a móvel. Olha ela aqui, ó. Ela tá onde? Ela tá solta, né? Então, ela é móvel. Quer dizer que ela se movimenta. Então, olha só, aqui nós temos uma roldana fixa, que ela tá fixada aqui nessa parte de madeira, tá vendo? E aqui nós temos uma roldana que é móvel. Tá vendo que ela não tá fixada em nada? Ela tá só em cima da corda aqui, ó. E qual que é a diferença? Primeiro, que a gente tem que pensar que normalmente, tá?
nós temos uma roldana móvel junto com uma roldana fixa, tá? Então, normalmente, se tem uma roldana fixa e aí sim se tem uma roldana móvel, tá bem? Bem, a roldana fixa, pensa que você tá aqui desse lado puxando essa bola de ferro aqui, pesada. E aí você vai puxar essa roda de ferro e aqui tem uma força, que é o peso dessa roda de ferro aqui. Quando você puxar ela pela rodana, vai ficar mais fácil porque a rodana vai movimentar. É como se isso aqui tivesse uma rodinha, só que para cima, entendeu? Mas a força que você vai ter que colocar para poder puxar essa bola aqui de ferro, essa bola aqui de ferro, ela vai ser a mesma por conta do peso dessa bola de ferro. E na roldana que é móvel, como essa aqui, ó, ela diminui o peso do objeto. Não é que o peso do objeto, não é que o objeto vai diminuir, vai ficar mais leve. Mas quando você for puxar, não tem que fazer tanta força. Por quê? Quando você tem uma roldana móvel, esse peso que tá aqui nesse objeto, ele é dividido entre essas duas cordinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, esse peso, ele fica dividido por 2, né? Então, aqui se eu tivesse que fazer força para levantar, por exemplo, 100 quilos, vamos supor que essa bola tem 100 quilos, e eu tivesse que fazer força para levantar 100 quilos, eu ia ter que fazer força para levantar 100 quilos aqui, tá? O equivalente a 100 quilos, se fosse a roldana fixa. Na roldana móvel, esse peso é dividido. Então, a força que eu vou ter que fazer para levantar esse peso de 100 quilos aqui é a força que eu vou ter que fazer se eu tivesse que levantar um peso de 50 quilos, porque ela está dividida por 2, tá? Então, a roldana móvel faz com que eu tenha que fazer menos força para levantar pesos maiores. Certo, agora é o plano inclinado. O que é o plano inclinado? É uma superfície plana, né? Cujos pontos de início, olha aqui, ó. O ponto de início é o quê? É a parte onde começa esse plano inclinado, né? É diferente a altura do final desse plano inclinado. É o que a gente chama de rampa. Então, aqui a gente tem a imagem de um cadeirante subindo uma rampa. É muito mais fácil ele subir uma rampa que é comprida, né, mas que ela sobe de levinho até chegar, do que se essa rampa fosse assim, ó. Aí pensa o cadeirante tendo que subir isso aqui com uma dificuldade, fazendo uma força para conseguir subir. Então, o plano inclinado, ele foi de extrema importância para ajudar a gente justamente nesse tipo de serviço, para poder levar uma coisa de um lado para o outro de uma forma bem mais fácil. Olha só. Um exemplo clássico aqui, quando você vê uma pessoa com carrinho de mão, que carrinho de mão é? Uma alavanca, você lembra? Então, a gente tem aqui o carrinho de mão, que é uma alavanca interresistente, e a pessoa está aqui utilizando uma rampa para poder levar a areia da parte de baixo para a parte de cima. Pensa se não tivesse essa rampa aqui, como é que ele ia conseguir pegar esse carrinho de areia e subir aqui para cima? Não ia ser muito mais difícil? Então, a rampa, ela facilita esse processo. Quando que vai ser melhor ou pior uma rampa inclinada ou não? Quanto maior a rampa, quanto mais para cima essa rampa é, não quer dizer que ela é comprida, mas quanto mais para cima ela é, mais força você tem que fazer. Quanto mais plana ela for, menos força você faz. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui meu celular. Pensa que ele é um degrau. E eu tenho aqui uma rampa. Tá vendo que se eu pego a rampa e coloco ela assim, ela vai ter que ficar mais distante para chegar nesse ponto aqui, né? Mas ela vai ficar mais leve, porque olha aqui, ela tá quase reta. Se eu tiver que fazer uma rampa assim, olha só a dificuldade, eu vou ter que quase escalar para conseguir chegar em cima aqui do meu celular, em cima desse degrau.
Então, eu tenho que fazer muito mais força. Isso quer dizer que quanto menor essa parte aqui, olha onde meu mouse tá. Quanto menor essa parte, menos força você tem que fazer. Quanto maior essa parte aqui, mais força você tem que fazer, tá? Essa parte que eu falo é essa distância da tábua ou da rampa pro chão. Bem aqui pertinho do início dessa rampa. Porque essa partezinha aqui a gente chama de ângulo. Então, quanto menor o ângulo, melhor para subir. Menos força. Quanto maior esse ângulo, mais força você tem que fazer para conseguir subir essa rampa, certo? Então, olha aqui. Qual que é mais fácil de você deslocar? Esse quadrado aqui, você não tem uma rampa, você vai ter que empurrar. Pensa que você está aqui atrás e você tem que empurrar isso daqui. Como é que você vai colocar aqui em cima? É para isso que a rampa vai servir. Então, aqui, ó, se você tem uma rampa, você vem aqui, empurra e sobe com ela lá em cima, com a caixa. Agora, olha o que eu estava falando para vocês. Esse aqui é um ângulo, tá vendo? Esse ângulo aqui é menor do que se eu fosse pegar esse ângulo aqui. Isso quer dizer que quanto menor esse ângulo, essa abertura, mais fácil eu consigo mover esse objeto. Quanto maior essa abertura, mais difícil é para eu mover esse objeto. Então, você fala assim, nossa, olha o tamanho daquela rampa. Igual a passarela, por exemplo. Você vê que a escada, ela é pequenininha, né? Porque ela consegue ser mais vertical, mais íngreme, mais inclinada. E já a rampa, não, ela tem que ser longa. Por que ela tem que ser longa? Porque se ela fosse acompanhar a escada, você ia ter que fazer muita força para subir nela. Ela poderia ser menor na distância, mas ela ia ser muito íngreme, né? Ela ia ficar assim, em vez de ser assim, ela ia ficar assim. Ia ser muito mais difícil de você subir. Então, é por isso que a rampa, né, o plano inclinado, quanto menos inclinado, quanto mais distante, né, quanto mais plano possível, menos força você tem que fazer. Quanto mais inclinado, mais força você tem que fazer. Então, vamos lá para a atividade. O que são as polias? Qual que é a diferença entre a roldana fixa e a roldana móvel, que eu falei? O que é um plano inclinado? Dê um exemplo que você encontra no seu dia. Então, que tipo de plano inclinado que você vê aí no seu dia a dia? Como funciona um plano inclinado? Quais máquinas simples você aprendeu? No geral, então a gente falou durante 2 aulas sobre máquinas simples. Quais máquinas simples que você aprendeu? Dê um exemplo de cada uma dessas máquinas que você aprendeu. No caso, você tem 3, né? Não precisa falar das alavancas interfixas, interresistentes, só se você quiser. Pode dar um exemplo para cada uma dessas 3. E essas máquinas simples, você vai falar um exemplo do que você vê no seu dia a dia, tá? Não são os exemplos que eu usei, ou que você vai achar na internet, é o que você encontra no seu dia a dia, tá bem? Então, é isso. Façam a atividade lá no fórum, façam no caderno, envie a foto para o portfólio no dia da aula, tá? Então, hoje vocês precisam colocar a atividade lá no portfólio. Eu vou estar à disposição de vocês até às 5 horas da tarde para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, venham até mim se tiver com dúvida e pergunte, não fique com a dúvida, tá, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula.